Meus irmãos, hoje nós estamos encerrando, o último domingo do mês, e nós estamos encerrando essa série de mensagens que nós fizemos. Obrigado. Essa série de mensagens esse mês, quando Deus diz não, Porque nós ouvimos falar muito sobre o sim de Deus, Mas e quando Deus diz não? Como que nós lidamos com o não de Deus? Porque ele vem. Você ora, não acontece. Você pede, não acontece. E como que a gente faz? Acredito que os crentes estão cada vez mais infantis e não sabem lidar com o não de Deus. Como crianças mimadas. O Kiko, quando pega a bola dele, lembra? Ele encosta na bola. Tem muito crente assim hoje, que não sabe lidar com o não de Deus, porque talvez foi passada uma mensagem para ele, que Deus faz tudo o que ele quer, e que Deus é um servo, e ele tomou o papel de Deus. E quando Deus não faz, eles se decepcionam, saem da igreja, abandonam cargo, saem do ministério, para de servir na igreja. Deus é o culpado e a igreja é o culpado de tudo. Nós vivemos um tempo que cristãos acreditam que o favor de Deus tem que ser manifesto num sim de aceitação, aceitando tudo o que fazem, aceitando tudo o que desejam, aceitando tudo o que pedem, como se Deus fosse aquele lâmpado azul do desenho Aladim. Ele sai, você faz 3 pedidos e ele faz para você. Um Deus que mais se parece, então, com um realizador dos seus sonhos, dos seus projetos. Mas e quando Deus diz, não, eu não vou fazer isso que você quer, não vou fazer isso que você pede, não vou fazer isso que você deseja. Não. Então hoje parece que o não de Deus é quase um escândalo no meio evangélico, sabe? Parece que não, esse não é o Deus que me falaram. Aliás, o pastor mais seguido do mundo disse: se Deus deixou você ver, deixou você sentir, deixou você tocar, Deus não é tão irresponsável assim para não lhe dar isso, Esse é o tipo de evangelho que as pessoas enchem igreja, seguem para ouvir. E se Deus não faz, então talvez a culpa é sua, falta de fé. Ou você está em pecado ou é falta de fé. Deus apenas decidiu dizer não, porque Ele é Deus, e pronto. Então será mesmo que Deus é irresponsável de não fazer aquilo que eu desejo? Será mesmo? Deus é responsável, e por ser um Deus responsável, bondoso, amoroso, que sabe coisas que nós não sabemos, que conhece o nosso amanhã, que conhece o nosso coração, como nós vimos aqui em uma mensagem, Ele diz, não vou fazer isso. Sendo assim, o não de Deus, então, pode ser o maior ato de amor e propósito para as nossas vidas. É isso que aconteceu com um homem que nós vamos ver aqui hoje, que havia acabado de ser liberto do inferno da vida. E ele faz um pedido para Jesus: eu quero seguir o Senhor, eu quero ir com o Senhor. E Jesus olha para ele e diz: não, você não vai comigo não. Então o tema de hoje é quando o não é um propósito maior. Eu quero que você abra sua Bíblia em Marcos capítulo 5, versículo 18 ao 20. Quando o não é um propósito maior. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João Marcos, capítulo 5, versículo 18 ao 20. A Bíblia
A tradução que a gente usa aqui é a Nova Versão Transformadora. Se você não tem e deseja, peça para mim que eu mando o link para você com promoção. Você compre mais em conta essa tradução. Diz assim: quando Jesus entrava no barco, o homem que tinha sido possuído por demônios implorou para Jesus para ir com ele. Jesus, porém, não permitiu e disse: volte para sua casa e para sua família e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como ele foi misericordioso. Então o homem partiu e começou a anunciar pela região das 10 cidades quanto Jesus havia feito por ele, e todos se admiravam do que ele dizia. Amém. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós. Fala conosco nessa manhã. Precisamos ouvir tua voz. Em nome de Jesus, que o teu Espírito possa ministrar o nosso coração. Amém. Amém. Gadara, texto bem conhecido dos irmãos. Gadara é uma cidade hoje da Transjordânia, 10 quilômetros ao sudeste da Galileia, do Mar da Galileia, está lá na Palestina até hoje. Nos tempos de Jesus havia um homem ali fora de si, totalmente fora de si. Um homem, até se nós olhássemos hoje, nós falaríamos: que homem estranho. Esse homem não parava na sua casa. Esse homem passava dias e noites na caverna ou então no cemitério. Esse homem atentava contra o seu próprio corpo. Esse homem tinha forças de arrebentar correntes de ferro. Pensa, tudo isso o texto nos diz. Nós poderíamos dizer para esse homem que ele era um louco varrido, mas não era isso o problema desse homem. O diagnóstico desse homem era outro. O rapaz estava endemoniado, possuído. É algo real que existe. Demônios. Sinto muito lhe dizer isso. Você não vive num conto de fábula. É real. Ele existe. E esse homem estava possuído por demônios. E quando Jesus pisou naquela terra, depois de uma difícil travessia no Mar da Galileia, esse homem foi ao encontro de Jesus. Porém, possuído por demônios, esse homem disse a Jesus: permita-nos que nós saiamos dele e entremos então na manada de porco. E Jesus permitiu. E esse homem então foi liberto por Jesus, e diz lá em Lucas capítulo 8, versículo 35, que logo após essa libertação, esse homem estava sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, totalmente liberto por Jesus. O milagre naquela cidade provocou um rebuliço. Todo mundo conhecia aquele homem. Esse rebuliço veio com eles reações diferentes, pedidos diferentes. Os envolvidos com aquele acontecimento, todos eles fizeram pedidos para Jesus. Os demônios pediram: permita-nos que a gente saia do corpo dele e então nós entraremos naqueles porcos. Os gadarenos pediram com insistência: Jesus, não fique nessa cidade, vá embora. O ex-endemoniado pediu também com insistência, dizendo: Jesus, deixa-me te seguir, deixa eu ir com o Senhor. Agora preste atenção, o pedido dos demônios foi atendido. Jesus deixou, vá. E os porcos, então, nos diz a história que caiu de um penhasco, e cerca de 2.000 porcos, porque ele disse que era uma legião que estava nele. 2.000 porcos morreram.
Revoltado com a situação, porque houve um prejuízo, os donos do porcos então faz uma muvuca na cidade, pedindo então para que Jesus saia, porque entre o prejuízo e Jesus, eu prefiro que Jesus vá embora. E eles pediram então: Jesus, vai embora. E Jesus atende também o pedido deles. E Jesus vai embora. Agora, o gadareno faz um pedido: Jesus, permita que eu siga o Senhor. Deixa eu ir com o Senhor. Jesus não atende o pedido dele. Não. Volte para sua casa. Volte para sua família. Jesus tinha outros planos para aquele homem. Outros planos. O que nós podemos aprender então com esse não de Jesus para esse gadareno e para as nossas vidas? Existem algumas coisas para aprendermos aqui. E eu quero pensar com você algumas realidades que nós podemos aprender, mesmo sendo um pedido lícito para Jesus. Nossos planos podem ser lícitos, podem ser os mais lícitos que nós temos, e mesmo assim, esses planos podem não ser os planos de Deus. Você já pensou parar nisso? Pensar nisso? Você pode ter um sonho bonito, um plano bonito, você pode ter um pedido bonito, e até em nome de Deus, não é que seja errado, você pode pedir, mas por ele ser lícito, não é sinal que esse plano é o plano de Deus para você. Eu vou te contar uma história que eu compartilhei aqui numa quarta-feira, de forma rápida, para ganharmos tempo. Em 2016 eu decido morar fora, eu e minha família. Vendemos as coisas, deixei uma empresa funcionando e falamos, vamos embora. Chegamos lá, ficamos um determinado tempo, meu coração fechou, eu falei, vamos voltar, não quero mais ficar aqui. Falei para o pastor que eu estava, ele falou, você está louco, cara, todo mundo quer vir aqui com igreja para ficar, igreja para dirigir, trabalho você já tem, seu patrão não quer que você vá embora, agora você vai falar para mim que vai embora? Eu falei, pastor, meu coração fechou, não quero ficar aqui, hoje não é. Aí ele falou, você está doido? Eu falei, nós vamos embora. Voltamos embora. 2017, falei para a Gra, agora eu acho que é tempo de a gente ir para lá. Eu vou sozinho dessa vez, eu fico uns tempos lá, ajeito as coisas, aquela vontade, sabe? Um plano, você vai para a igreja, você vai cuidar de igreja, você vai falar assim, nossa, tudo em nome de Deus, pô. Não tem como falhar, certinho. Aí eu falei, agora eu vou então, vou ver se der certo, vocês vão depois. Fui, 24 dias, meu pai fica doente. Eu decido então, falei, vou voltar embora. Não, vamos ligar para ele. Não, tá bem. Eu falei, não, eu vou embora hoje. Hoje eu vou embora. Como assim? Não, eu vou embora hoje, pastor. Estou sentindo de ir embora. Falei com a Gra, liguei para a Gra, gravei minha passagem de volta, eu estou voltando hoje. Aluguei um carro em Boston, dirigi a noite inteira para Nova York para pegar o avião lá e voltar embora. Quando eu chego na Colômbia, entro na internet, todo mundo me dando meus sentimentos. Meu pai havia morrido. E eu vim direto para o velório. Agora pasmem, porque acho que isso vocês não sabem. Final de 2019, estava aqui na igreja, comprei a passagem e falei, essa vez eu vou embora. O pastor da Batista me ligou, precisando de auxiliar, com o trabalho pronto, eu vou embora. Comprei a passagem, início de abril, para mim ir. Final de fevereiro, bati a moto, 6 meses na cadeira de roda, entrou pandemia, a passagem poderia usar, está lá até hoje. Eu falei, nunca mais esse negócio aí, não é para mim. Talvez os nossos planos podem ser bonitos apresentados para Deus. Deus, eu vou para a igreja, eu vou fazer a tua obra, Senhor. E Deus diz, não é o plano que eu tenho para você. Então os nossos planos podem ser os mais lícitos que for. Se não for da vontade de Deus, Ele vai dizer não. Perceba, Jesus havia libertado aquele homem das trevas, havia curado, libertado do poder demoníaco. Agora aquele homem faz um pedido a Ele.
Um pedido legítimo, um pedido sincero, um pedido bonito, um pedido espiritual. Eu quero ir com o Senhor. E Jesus diz não a ele. Não porque ele havia pedido algo errado. Não era errado. Não porque ele havia pedido algo ilícito. Jesus diz não porque Jesus sabia que tinha um outro propósito para a vida dele. Tinha um plano muito maior que ele não sabia. O plano de Deus para ele era outro. E Jesus disse não. O não de Deus não era por causa de pecado. O não de Deus não era por causa de falta de fé. Nem por causa de desobediência. O não de Deus era por propósito. Por propósito. Às vezes nós oramos, pedimos para Deus abrir aquela porta, dar aquilo que pedimos, aquela promoção, aquela mudança de cidade, aquela mudança de ministério, coisas legítimas que às vezes vão até encobrido de promessa. Senhor, se o Senhor me dá, eu faço. Ah, Senhor, quando eu tiver mais tempo. Você não faz hoje, você acha que você vai fazer quando você tem tempo? Ah, Senhor, dá aquela promoção que eu vou te honrar. Você não honra com pouco, você acha que você vai honrar com muito? Vem incumbido de promessas. E Deus diz não aí. Aí sabe o que a gente faz? A gente se sente rejeitado, como se não fôssemos ouvidos. Mas o não de Deus não é rejeição, é propósito. Propósito. Deus sabe. Jeremias, capítulo 29, 11. Porque eu sei os planos que eu tenho para vós, planos de bem e não de mal. O Senhor sabe. A partir desse não, então, esse gadareno se inicia uma nova história para ele. Ele começa a entrar na vontade de Deus, sabe? Obedecer a Deus e entra na vontade de Deus. Corey DeBon diz que o centro da vontade de Deus pode ser o lugar mais difícil, mas é sempre o lugar mais seguro para se estar. Então o não de Deus pode ser um chamado para fazermos aquilo que Ele quer de nós. Você já pensou isso? Que às vezes Deus está te dando alguns nãos porque Ele está te chamando para fazer alguma coisa para Ele? Você já parou para pensar isso? Que às vezes Deus diz não para uma porta, diz não para um pedido, diz não para algo, porque Deus está te chamando para fazer algo para Ele. E seus planos é apenas centrados em você? É isso que acontece. Capítulo 5, versículo 19. Porém não permitiu, disse, volte para sua casa. O que eu faço? Conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você. O gadareno queria seguir Jesus. E quem não gostaria de seguir Jesus? Todo mundo gostaria de seguir Jesus. Ainda mais esse homem que experimentou a libertação, a paz, a nova vida. Ele falou, eu quero seguir o Senhor. O pedido era sincero, o pedido era legítimo. Eu quero que fique frisado para você, era um pedido legítimo, não era um pedido errado. Mas Jesus disse não, não. Jesus tinha uma nova história para ele sem ele mesmo saber, sem ele imaginar o que era. Ele não precisava sair, Jesus iria usar ele na onde ele estava. Vá para sua casa, é ali que eu vou usar você. Jesus disse não a ele, para que ele fizesse algo para Jesus onde ele estava. Por que a gente fala, se Jesus fizer, se quando eu for promovido, quando eu aposentar. Irmão, quando eu aposentar, eu quero vir sentar na última cadeira ali e ver os jovens fazer, as crianças aqui fazer. Porque enquanto eu tive tempo eu fiz, a gente tem que pensar. Nos dias da tua mocidade, não é assim que a Bíblia diz? Porque a gente pensa, quando aposentar você vai fazer nada. Você já pensou que Deus está nos chamando para fazer para Ele as coisas? Então não era necessário sair,
Não era necessário ir longe. Jesus envia ele, sabe para onde? Para a casa dele. Vai para a sua casa. Vai para a sua família. A sua família ficou anos sem você. O seu lar ficou anos sem você. A tua família precisou de você muito tempo. Você estava possuído por demônios. Sabe o que você faz agora? Você volta para ela. Vai para ela. Fica com ela. Fala o que Jesus fez na sua vida. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Tem muita gente que pensa que fazer algo para Deus é pregar, cantar, liderar. Aí eu faço coisa para Deus, sabe? O gadareno, Jesus enviou para casa, ou seja, para o ordinário do dia a dia, onde acontecem as coisas na sua casa, no seu trabalho, na igreja local que você está. Por que eu preciso ser um missionário só para mim quando eu viajo para fora? Eu sou um missionário. Por que eu não posso ser um missionário no meu lar? Por que eu não posso ser um missionário na minha rua? Por que eu não posso ser um missionário na bancada que eu divido na produção da empresa de trabalho? Por que eu não posso ser um missionário na igreja, no bairro? Aliás, Tim Keller diz que o confins do mundo pode ser o outro lado da tua calçada. Por quê? Então, meus irmãos, nós podemos fazer algo para Deus no cotidiano do dia, servindo, porque Deus nos convida para fazer coisas para Ele, sim. Ele nos convida para Ele e para fazer coisas para Ele. Nós podemos, então, por exemplo, para você aplicar para a sua vida, o que eu posso fazer, pastor, no meu cotidiano da vida? Que tal você fazer coisas para Deus, educando seus filhos no caminho da fé? Olha que coisa extraordinária que você vai estar fazendo para Deus, para a sociedade, para o seu país. Educando seus filhos na fé cristã. Trazendo seus filhos para participar, se envolver com seus filhos na comunidade da igreja. Trazendo seus filhos para o domingo de manhã. Que tal você fazer coisa para Deus desse jeito? Que tal você deixar seus filhos ver o testemunho da sua vida cristã, da fé que você tem em Cristo? Você acha que você não está fazendo coisa para Deus assim? Você está fazendo. Então nós podemos fazer algo para Deus? Que tal você servir em integridade no teu trabalho, sendo honesto? Que tal? Não falsificando um atestado médico. Ou então nem precisa falsificar. Fingir que está com uma dor para ganhar um atestado médico. Que tal ser íntegro no trabalho, servindo a Deus desse jeito? Aliás, tem uma história real em que uma pessoa disse a Martinho Lutero, né? Disse assim: Martinho, como que eu faço para servir a Deus de verdade? E Martinho falou: o que você faz da vida? Eu sou sapateiro, apenas sapateiro. Ele falou: faça o melhor sapato e cobre um preço justo sem extorquir ninguém, e você estará servindo a Deus. Pronto. Que tal? Então, irmão, nós precisamos entender que o lugar que o Senhor me colocou, que o lugar que o Senhor me envia todos os dias, para o lugar que eu retorno todos os dias para o meu lar, nós precisamos entender que o lugar que Deus me envia todo domingo de manhã, na igreja, é esse lugar, o local de trabalho, no lar, na igreja, que Deus está nos chamando para fazer algo para Ele. Então, o lugar onde Deus te colocou, os talentos que Ele te deu, não é acidental, irmão. Você acha que você tem habilidade, tem talento para uma coisa porque, eu fui o sortudo do dia que nasceu no dia 7/11 de 1982, e olha, Deus foi tão amoroso comigo que me deu esse talento. Agora você acha que
Que acidente? Deus te deu algo. Deus te deu fôlego de vida. Deus te deu habilidade. Deus te deu talento. Para quê? Para te chamar para fazer algo para Ele. Então, tudo isso que Deus nos dá não é acidental. É chamado. Chamado. E um dia Deus vai falar para nós: o que você fez, Robert, com o chamado que eu te dei? O que você fez com o talento que eu te dei? O que você fez, Robert, com o fôlego de vida que eu te dei? Você fez bem feito? Você fez com excelência? Você entendeu para quem você fez? Porque teve muitos não, Robert, que eu te dei, que era te chamando para fazer algo para mim. Terceiro e último. Além de não ser um chamado, além de não ser só um chamado para servir o lugar onde estava, o não foi um chamado para um cumprimento da missão. Isso que nós temos falado. Olha só, ele foi para casa, voltou para o lar, voltou para a família, contou para o povo o que Jesus havia feito. Ele parou ali? Olha o versículo 20. Ele parou ali? Então o homem partiu. Sabe o que ele fez? O lar é pequeno ainda. Eu não preciso ir com Jesus? Beleza. Mas eu posso fazer mais. Ele partiu e começou a anunciar pela região das 10 cidades o que Jesus havia feito por ele. A sala de aula não está pequena. Precisa da escola. A barbearia, irmão José, está pequeno. Vamos avançar mais. O meu trabalho lá está pequeno, precisa avançar mais. A elétrica lá, Wagner, o local está pequeno. A gente precisa avançar mais. O salão, Clara. Salão, irmã Cidinha, está pequeno, a gente precisa avançar mais. A mecânica, Danilo, está pequena, a gente precisa avançar mais. Sabe por quê? Porque venha o teu reino. Vem, Senhor, com o teu reino. Essa é a oração de Jesus, não é? Pai Nosso. Quem sabe aqui é a oração do Pai Nosso, vamos ver? Tem problema não, irmão, orar o Pai Nosso, não pode ser repetitivo, tá? Não pode ser um mantra. Pai Nosso, santificado. Porque teu é o reino, né? Tem continuação, a gente sempre para. O Arthur aprendeu a orar em inglês, aí ele fica, my father, blá, 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 blá. Vem com teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade aqui, como já está estabelecida no céu. É orar e agir, vem com teu reino. Vem com teu reino nessa sala de aula. Vem com teu reino aqui nessa Cláudia Porteiro, Senhor, que a gente ouve, cara. Vem com teu reino aqui, Senhor. Vem com teu reino nessa barbearia, Senhor. Vem com teu reino nesse salão de beleza. Vem com teu reino aqui nesse escritório que eu trabalho, home office. Vem com teu reino aqui. Senhor, agora, vem com teu reino na calçada aqui da frente. Vem com teu reino aqui na rua, Senhor. Vem com teu reino aqui no bairro. Em nome de Jesus, vem com teu reino, Senhor. Vem com teu reino. Sabe, meus irmãos, acredito que alguns nãos de Deus não são apenas para ensinar a gente a esperar.
mas são para transformar a nossa história, transformar a nós e nos dar um testemunho de vida que, apesar do não, Jesus está comigo e eu com Ele. Às vezes o não de Deus não muda o que nós vivemos, mas às vezes o não de Deus muda quem nós somos. Foi isso que nós vimos na terceira mensagem. A minha graça é suficiente, Paulo. Por meio disso, por meio desse testemunho de vida, pessoas, assim como aconteceu com o gadareno, passam a conhecer Jesus também. Por meio da sua vida, do não amargo que às vezes você experimentou, mas Deus se faz ser conhecido pela sua vida. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 4. O consolo que recebemos de Deus nos capacita para consolar os outros. Sabe o não que você recebeu? Sabe? É uma capacitação de Deus para que você console também outras pessoas. O gadareno não pregou não sermão teológico, tá? O gadareno não falou, eu sou predestinado, eu sou arminiano, eu sou calvinista. O gadareno não falou nada disso. Sabe o que o gadareno falou? Olha para mim e veja o que Jesus fez na minha vida. Jesus transformou, Jesus libertou minha vida. É desse Jesus que eu estou falando para você. Foi isso. Foi isso. E é isso que Deus espera de nós, irmãos, que contemos na simplicidade e verdade que o Evangelho tem poder. É o Evangelho que tem poder. É o Evangelho. Evangelizar não é contar o que nós sabemos sobre Deus. Evangelizar é contar o que Deus fez em nós. Para encerrarmos, nós precisamos apontar isso tudo para a cruz, sabe? Esse homem foi enviado para anunciar a misericórdia de Jesus. E é exatamente isso que Jesus veio fazer também. Enviado por Deus Pai, deixou o céu para nos dar uma grande lição, que é cumprir a missão, porque Jesus cumpriu a missão dele. Cristo foi obediente até a cruz, e nós vimos aqui que ele ouviu o não de Deus, quando ele disse, se possível, se há outra maneira de passar por isso, que não seja por essa, que se possível passa de mim esse cálice. E Jesus ouviu não, mas por causa desse não de Deus, nós ouvimos o sim da salvação, que nos chama para vivermos com Ele. Vida na vida, a nossa vida em Cristo e Cristo em nós. Por causa disso, todos nós fomos alcançados por Deus. Meus irmãos, essa série, nós estamos encerrando, nos mostrou que os nãos de Deus, às vezes pode doer, pode ferir, mas ela pode também nos formar e nos transformar, a sermos mais parecidos com Jesus. Não é isso a nossa visão da nossa igreja? Levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. Para quê? Para que todos nós venhamos nos parecer com Jesus cada vez mais. Então o não de Deus, eu quero frisar para você nessa mensagem, não é um ponto final, mas é um começo de algo que Ele quer realizar em nós e através de nós. Então, se hoje você ouviu ou tem ouvido esse não de Deus, não desanime, não fique triste, pois talvez Deus esteja dizendo para você, volte para casa, volte para sua família e conte
tudo que eu fiz por você. Quero convidar você a fechar seus olhos. Nós vamos orar nessa manhã. Pai, em nome de Cristo, queremos, Senhor, te agradecer, ó Deus. Te agradecer por esse mês, por essa série de mensagens que nos traz maturidade cristã. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Te agradecemos, Deus. Te agradecemos pelos nãos que nós imaginávamos que eram coisas ruins, quando na verdade era libertação, era propósito. Ó Deus, que nós possamos entender, que nós possamos crescer, amadurecer na fé. É isso que nós precisamos, Senhor. Ó Pai, ajuda-nos a fazermos algo para o Senhor, ó Deus, diário, aonde nós estivermos, aonde o Senhor nos colocou. Ó Pai, todos os nossos talentos, recursos não são acidentais, não são.